Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e esse é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Esta é uma produção da área de Gestão e Negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. No sexto episódio do Trampolim, nessa nossa segunda temporada, eu converso com os coordenadores da área de Gestão e Negócios aqui do IBMR, os professores Wallace Rodrigues e Bruno Campos. O professor Wallace possui graduação em Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestrado em Engenharia de Transportes pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Atualmente, o professor Wallace é professor e coordenador da área de Gestão e Negócios do Centro Universitário IBMR. Foi coordenador geral da pós-graduação e tem experiência na área de economia, com ênfase em organização industrial e estudos industriais, atuando principalmente nos temas de sustentabilidade, pavimentação, resíduo, economia, logística e exportação. O professor Bruno possui graduação e pós-graduação nos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas e Finanças, nas modalidades presencial e EAD. Especialista em liderança e coaching na gestão de pessoas pela Uniderp, bacharel em Ciências Contábeis pela UF, mestre em Ciências Contábeis pela UERJ, com ênfase em controle de gestão. É graduando em Direito aqui no IBMR e também é consultor contábil e fiscal com experiência no atendimento a empresas de grande, médio e pequeno porte. Como vão, professor Wallace, professor Bruno? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Léo? Prazer estar aqui participando desse podcast com você, meu caro. Obrigado, Wallace. Prazer, tudo meu, Léo e ouvintes. É muito bom poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre os nossos cursos. Muito bem. Pessoal, o tema de hoje é muito relevante, é absolutamente urgente. Trata-se de ENAD. ENAD, o nosso Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, voltado aqui aos estudantes de ensino superior. O ENAD acontece regularmente, tudo mais constante, de 3 em 3 anos, a partir da primeira turma que conclui o curso. Então a primeira turma concluiu, faz uma prova do ENAD e seguidas vezes, de 3 em 3 anos, as provas acontecem. Para o aluno, a aluna que se forma no segundo semestre, portanto agora de 25.2 e no primeiro semestre de 26.1, são relacionados para essa prova do ENAD. O ENAD é uma das maneiras que o MEC utiliza para avaliar o curso que você faz. E aí, portanto, o seu desempenho na nota é muito importante, porque o ENAD avalia o perfil do estudante, avalia o desempenho, e está no nome do que é ENAD, desempenho do estudante. Então essa é uma métrica criada pelo MEC, que olha exclusivamente para o desempenho do estudante. Não olha o professor, não olha a sala de aula, não olha a instituição, olha como é que você, profissional, chega ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, com a dotação dos conhecimentos que teve ao longo do tempo, seja no seu curso superior de tecnologia, de modo geral dura 2 anos aqui no IBMR, seja no curso de bacharelado, que vai há 4 anos aqui na área de gestão e negócios. E aí depende muito de você, depende do seu afinco, do seu desempenho e da sua dedicação em fazer a prova, que acontece de modo geral no último domingo do mês de novembro. Então você vai lá, não vai à praia, não vai ao piquenique, não vai acordar tarde, vai se preparar no sábado, se concentrar no sábado para no domingo fazer a prova do ENAD com muito afinco e dedicação. Vale lembrar, né? É o nome da instituição, é o nome dos seus professores e obviamente é o seu nome que pesa no resultado da prova. Então vamos começar. Bem, vamos lá, eu fui adiantando aqui alguns dados, né, sobre o que é o ENAD, algumas informações sobre o que é o ENAD, e de maneira geral, professores, e aí quem quiser pode começar, pode ficar à vontade para isso, eu queria saber um pouquinho mais sobre a relevância do ENAD para o mercado de trabalho, porque me parece que o nosso aluno, de modo geral, tem um pouco de distanciamento desse tema do ENAD e não consegue medir também a relevância disso para o mercado de trabalho. E para a preparação, e aí são 2 perguntas em uma, né? Para a preparação para o ENAD, há um elemento que é fundamental, que também o estudante, de modo geral, se atenta menos do que talvez devesse se atentar, que é o preenchimento do chamado questionário do estudante. Então são 2 perguntas, deixo aqui uma a cada um dos senhores. Relevância para o mercado de trabalho e a importância do questionário do estudante para a prova. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, professor Léo.
relevância para o mercado de trabalho. Senhores, é de total relevância. Lembro muito bem quando cheguei aqui no IBMR, né, em 2013, a área de negócio começou em 2011 e nós começamos o nosso trabalho dentro da área de negócio para ser reconhecido. Então tínhamos dificuldade de ser reconhecido no mercado. Algo que hoje já não é realidade, né? Hoje o IBMR vem se consolidando, principalmente dentro da área de negócio, na área da saúde já era consolidado no mercado. Hoje o mercado inverte, hoje o mercado vem até o IBMR buscar os alunos da área de negócios. Alunos que irão se destacar. E o que o ENAD vai mostrar para o mercado? Vai mostrar a qualidade da formação desse aluno, tá? Então, um curso que tem um ENAD que ele vai dar nota de 1 a 5, né? Tendo como faixa de excelência 4 e 5, ele demonstra ao mercado que aquela instituição e aqueles alunos têm condições, né, e se destacam na sua formação. Então, se a gente for analisar, é uma operação ganha-ganha. É bom para a instituição, é bom para o mercado e é bom para o aluno. Então, é uma forma do MEC, do Ministério da Educação, acompanhar a formação desses alunos. Do que nós falamos e fazemos na construção acadêmica desses alunos, e o aluno agora, através de uma prova, vai demonstrar o quanto que ele sabe do conteúdo do seu curso. Então é uma forma de balizar e entregar para o mercado uma chancela do Ministério da Educação de quanto que esse aluno, né, conhece e está preparado para atuar no mercado de trabalho. Excelente. E, portanto, a relação com a nota é óbvia, né? Quanto maior a nossa nota no ENAD, maior, supostamente, o grau de excelência que nossos alunos têm. E agora, não mais alunos, né? Estão entrando no mercado de trabalho, profissionais sobre isso. Talvez, um desafio que nós talvez tenhamos aqui em relação ao ENAD, e não apenas nós aqui, o IBMR, né, mas de modo geral as instituições de ensino superior, seja tratar da relevância de um item que é muito importante, tem um peso muito significativo na avaliação e, portanto, na soma dessas notas do ENAD, que é o questionário do estudante. Professor Bruno, o que significa o questionário do estudante? Perfeito, professor Léo. O questionário do estudante, gente, ele é uma das missões, podemos dizer assim, do estudante nessa época, né, nesse período de ENAD. Ali, o estudante, né, você poderá responder algumas questões que o MEC ele coloca, ele pontua questões relacionadas à instituição de ensino, onde você estuda, relacionada à sua experiência durante o tempo de graduação, seja nos 2 anos, no caso dos cursos tecnólogos, ou nos cursos de bacharel, período de 4 anos. Ali algumas perguntas importantes são feitas, como se a instituição disponibiliza laboratório de informática para o estudante utilizar, se a instituição disponibiliza biblioteca, se a instituição ela tem uma sala de aula que tenha um ambiente agradável para estudo, climatizada, acesso a data show, equipamentos eletrônicos para que o estudante tenha uma melhor experiência acadêmica. Então, ali no questionário, algumas perguntas como essa são levantadas para que o MEC então identifique se naquela instituição de ensino o estudante ele pode usufruir de alguns recursos que são importantes para que o estudante tenha uma boa experiência de formação. Então, ali no questionário, o estudante ele tem um período para preencher. Esse período já começou desde julho. Porém, o estudante tem até o dia 22 de novembro para poder fazer esse preenchimento. E é importantíssimo o preenchimento. Por quê? Porque para ter acesso ao local de prova, o estudante ele precisa preencher esse questionário. Então, nesse questionário preenchido, que compõe 15% da nota ENAD, então é importante destacar isso, que o conceito ENAD que a instituição terá para aquele curso específico, além da prova que o estudante faz, onde ele será avaliado, é importante também as respostas dos questionários, porque aquela resposta vai contribuir para a formação do conceito ENAD, que nós levaremos conosco durante a vida, já que aquele curso onde eu me graduei, onde eu estudei, possui tal conceito ENAD, e isso me
me dá um rótulo, me dá um selo, né, de qualidade, um selo, um conceito junto ao mercado, junto a quem conhece o curso e então seleciona, faz a triagem de estudantes a partir disso. E professor Bruno, como é que os alunos recebem essa informação e o acesso ao preenchimento do questionário? Isso é passado pela coordenação, é passado direto pela instituição? Como é que eles ficam sabendo disso? Certo. Nós criamos um grupo de WhatsApp, professor Léo, com os estudantes inscritos no ENAD. Ali, o professor Wallace e eu temos divulgado para eles uma série de oficinas que estão acontecendo em ambiente virtual para que ele possa ter acesso a alguns conhecimentos, revisão para a prova, sabe? Ali a gente comunica prazos, a gente fala sobre o período para responder questionário, falamos do dia, da data da prova, onde ele pode acessar o local de prova. Então, fortalecendo aí. A prova vai acontecer no dia 23 de novembro, que é o penúltimo domingo de novembro. Não é? Então, é o dia seguinte do final, do prazo final para preenchimento do questionário. Exatamente. Ele pode preencher o questionário até o dia 22. Até a véspera. É o prazo máximo, né? Mas assim, a gente sempre fala o seguinte, não deixe para depois o que você pode fazer antes. Por quê? Plataforma fica congestionada, vai ficar aquele período, aquela correria e corre o risco de você não conseguir preencher, não ter acesso ao seu local de prova e aí fica com a pendência e não consegue colar grau nesse semestre, diante desse contexto. Então, assim, tem que ter muita atenção. Então, se houver algum problema por desatenção eventual pelo aluno, ou se ele simplesmente no dia não aparecer por algum motivo que não seja justificado, ele não consegue, inclusive, colar grau. Parece que ele só cola grau 11 meses depois, é isso? Ele não cola grau esse ano, ele tem que aguardar a janela de justificativa que só acontece a partir do mês de março do ano de 2026, depois de ter sido justificado o motivo, né, plausível, a razão, que então ele fica apto a colar grau. E aí ele tem que aguardar também o período oficial de colação de grau da instituição de ensino para que ele possa conseguir colar o grau. Então, pessoal, muito importante, duas coisas muito importantes, né? Conheçam a instituição de ensino, e é para todo estudante de ensino superior no Brasil, né? E você aqui do MR, conheça a instituição. Tem laboratório de informática? Eu acho que não, porque eu nunca usei. Bom, mas tem lá, os laboratórios existem, né? Quer dizer, não confunda não fazer um uso recorrente com a não existência. Tem biblioteca? Mas eu leio tudo online. Porque a gente tem biblioteca online, bom, mas você sabe que existe uma biblioteca física. Então, atente-se às perguntas do questionário, porque elas não são tão óbvias quanto parece, né? E o dado, que é o dado que nós estamos efetivamente vinculados a essa condição de realização do ENAD. Vá lá, faça a sua ENAD, faça com afinco, faça com dedicação. A sua nota é a nota que vai no seu ombro, vai lá no seu diploma, né? Não formalmente colocado ali, mas vai estar lá no seu nome no mercado. E é importante que você então faça essa prova no dia 23 para não ter complicações sobre colar grau, por exemplo, para o futuro. Se a gente quisesse falar um pouquinho sobre essa distribuição da prova, como é que ela funciona, quantas questões são, em termos discursivas e objetivas, conhecimentos gerais específicos, qual é a complexidade disso, quem é que pode falar para a gente? Professor Wallace, professor Bruno. Eu vou começar aqui e vou deixar o professor Bruno complementar, tá? Primeiro ponto. Quem está apto a fazer o ENAD? Boa. Os formandos de 2025. Aquele aluno que não colou grau até dia 31 de agosto, ele não vai conseguir colar grau. Então o MEC, tá, pelo INEP, proíbe a colação de grau neste período, porque entende que agora todos esses alunos estão aptos a fazer essa prova. Só em janeiro, tá, que a colação de grau voltará a ser liberada. Então, os alunos formandos hoje dos cursos bacharelado, administração, economia, ciências contábeis, os tecnólogos, tá? Irão fazer. Neste ciclo, o curso de gastronomia não vai fazer ENAD, tá? Então, esse é um primeiro ponto relevante. Como é que eu sei, professor, se eu sou enadista ou não? Boa pergunta, professor, boa pergunta. Tá no YouLife, tá? Você vai acessar o teu YouLife, você vai lá no seu plano curricular, tá dizendo se você é enadista ou não. Então, além do grupo do WhatsApp que nós temos, você consegue acessar pelo YouLife no seu plano curricular. Caso ainda permaneça com dúvida, pode procurar o atendimento via YouLife ou via o atendimento presencial no Atende Mais no seu campus. Com relação à prova, o professor Bruno vai comentar um pouquinho. Perfeitamente.
A prova, ela é composta por 40 questões. Então, nós temos ali 30 questões de conhecimentos específicos, onde o estudante vai poder responder algumas delas no formato objetivas, 27 questões objetivas e 3 questões discursivas sobre a sua área de formação. Então, se você é estudante de Relações Internacionais, você terá 30 questões sobre o tema. Se você é estudante de Economia, 30 questões sobre o tema. Se você é estudante de Administração, e assim por cada curso. Das 40 questões, 25% da prova, são questões de conhecimentos gerais, ou seja, 10 questões que serão comuns para todos os cursos que forem realizar o ENAD nesse ano. Então, 10 questões sobre atualidades, sobre questões relacionadas ao nosso contexto social, político, econômico, ou seja, de acesso para todos os enadistas, independentemente do seu curso. Nesse caso, 7 questões dessas 10 serão objetivas e 3 serão discursivas, totalizando aí 40 questões que precisarão serem respondidas nesse período de prova no dia 23 de novembro. Excelente. Bom, então tem um peso muito significativo, né? 25% de questões de conhecimento geral e 75% de conhecimento específico, para exatamente conseguir medir a qualidade da excelência do nosso aluno que chega ao mercado de trabalho. Bem, informações básicas, né? Grupo de WhatsApp com informações sobre os aulões para o ENAD, se você consegue achar as informações no YouLife, informação básica sobre como é que a prova está estruturada em termos de questões, o questionário estudante, que é muitíssimo relevante, conta 15% da nota do ENAD. Portanto, a correção aqui da data, né, eu disse que era no último final de semana de novembro, vai ser no penúltimo final de semana de novembro, dia 23 de novembro, e você tem o prazo até 22 de novembro para preencher esse questionário. Se não conseguir fazer a prova por algum motivo não justificado, vai ficar pendurado, não vai conseguir colar o seu grau. Senhores, alguma última informação relevante? Detalhe importante, Léo. Turno. Qual turno de realização da prova? A prova ela ocorre ali no período da tarde. Opa. Não é? Os portões se abrem às 12 horas, horário de Brasília. Fechamento dos portões, 13 horas. Início da prova, 13h30, com duração de 4 horas. E aí o término dela no horário de 17h30, finalizando assim, então, a prova. São 4 horas para a realização da prova. Então, muita atenção na hora de chegar, para não correr risco de pegar engarrafamento, enfim, e ter o portão lá fechado e acabar virando meme, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E em detalhe, necessário levar documento de identidade com foto e caneta preta, de preferência aí, transparente, né? Para evitar qualquer tipo de necessidade maior ali de evidenciação desse material na entrada da sala de aula de prova. Professor, mais um ponto de atenção. Existe uma correlação muito grande de tempo de prova com uma boa nota. O que significa dizer isso? Significa dizer que o aluno que leu a prova, se esforçou em executar a prova, tende a ter uma boa nota. Então, fica a dica, né? Esteja bem preparado, leia a prova com calma, que nós temos certeza do trabalho que nós fizemos em conjunto com vocês e que vocês terão bons resultados, porque isso é apenas uma avaliação de todo um trabalho que nós fizemos, né, ao longo aí de 2 anos para os tecnólogos, de 4 anos para os cursos de bacharelado, tá? Outro ponto de atenção, se você não conseguir fazer a prova, você vai ficar suspenso por 6 meses de colar grau. Então essa é uma suspensão que o MEC aplica ao aluno que não for fazer a prova. Então, fique atento, foco nos prazos, se dedique, esteja bem no dia, porque existe uma correlação muito alta com o tempo de prova em relação ao desempenho que você tem no ENAD, tá bom? E um detalhe, para levar o caderno de questões, o aluno precisa ter, né, o enadista, né, 2 horas de prova realizada. Então, depois de 2 horas de prova, o estudante ele pode marcar o cartão resposta, entregar o cartão resposta e levar o seu caderno de questões.
terminou antes do horário de 2 horas, não consegue levar o caderno de questões. Então, assim, o que a gente recomenda? Atenção, calma e fazer a prova de pelo menos, no mínimo, 2 horas de prova, que é um tempo para você ler todas as questões e resolver a prova. Porém, fortemente orientamos que o período possa ser o máximo possível para você fazer uma boa prova, ter uma boa nota, seu curso ser avaliado de fato como ele merece, como ele é, né? Isso certamente é um diferencial para a gente. Isso é muito importante, pessoal, porque veja, se há uma correlação direta entre tempo de permanência na prova e as notas mais altas, você não pode apostar que eu vou sair mais cedo e todos os meus coleguinhas vão ficar até mais tarde. E aí a gente vai ter uma nota melhor em função disso. Porque se todos pensarem dessa maneira, todos saem cedo. Se todos saírem mais cedo do que deveriam, a nota vai cair. Sobre os 6 meses que o professor Wallace disse aqui de suspensão, o professor Bruno já havia feito a referência também a esse período. Caramba, olha, é uma promoção que você deixa de aproveitar. É o ano sabático que você ia começar e não vai começar porque não conseguiu colar grau. É o carro que o papai e a mamãe iam dar para você e também não vão conseguir. E aí são 6 meses em que você poderia ter feito um esforço da prova. E isso eu estou compreendendo que todo mundo entende a importância da prova desde já, né? E acabou não fazendo. Então, atentem-se. Vão assim, vão com coragem, vão com confiança pelo trabalho que foi feito aqui em conjunto com todos nós esse tempo todo. Professor Wallace, muito obrigado. Professor Bruno, muito obrigado. Uma satisfação, uma honra estar aqui com os senhores. Até a próxima. Prazer nosso, Léo. Contem conosco. Precisar, voltaremos aqui com o maior prazer no MesaCast. Bem, muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, Até a próxima, muito obrigado. gente.